Sabe aqueles hábitos que a gente tem todo santo dia? Coisas que fazemos quase no automático? Do café da manhã até aquela última olhadinha no celular antes de apagar a luz? Pois é. O que será que a ciência tem a dizer sobre o custo real de tudo isso? É o que vamos analisar agora. A questão que fica é essa: será que essas ações do dia a dia são realmente tão inofensivas? Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns exemplos que parecem normais, mas que talvez escondam consequências bem sérias. Vamos pegar, por exemplo, os cigarros eletrônicos, os vapes. Eles se popularizaram muito, né? Muitas vezes com essa ideia de que seriam uma alternativa mais segura ao cigarro comum. Mas será que é isso mesmo? Ou então aquele tempo que simplesmente some enquanto a gente rola o feed das redes sociais. É um vídeo atrás do outro, uma foto atrás da outra, e quando vemos, horas se passaram. E claro, não podemos esquecer da comida. A praticidade dos alimentos ultraprocessados é tentadora, e eles estão por toda parte. A questão é, será que isso é só uma escolha individual ou existe um sistema maior por trás? Para a gente entender melhor essa história, vamos começar pelos fatos, pelos números. O que os dados científicos dizem sobre o hábito de usar o vape? Então, olha só, uma grande análise que juntou vários estudos, feita em 2025, chegou a uma conclusão importante. Quem usa apenas o cigarro eletrônico tem um risco 31% maior de sofrer eventos cardiovasculares quando comparado a quem não usa nada. 31%. Não é pouca coisa. Agora, quando a gente olha para os fumantes do cigarro tradicional, o de papel, esse risco sobe ainda mais. O salto é para 57% a mais de chance de ter problemas cardiovasculares em relação aos não fumantes. Mas o mais chocante, talvez seja esse dado aqui. Quem faz o uso duplo, ou seja, fuma tanto o cigarro eletrônico quanto o tradicional, tem o maior risco de todos, um aumento de 67%. É o pior dos dois mundos. E essa tabela detalha um pouco mais a situação. Veja bem, enquanto o cigarro eletrônico sozinho tem uma ligação significativa com doenças cardiovasculares em geral, o cigarro tradicional e o uso duplo estão ligados diretamente aos eventos mais graves, como infarto e AVC. É uma diferença crucial. Ok, então se os riscos são claros, por que é tão difícil largar esses hábitos? A resposta para isso nos leva a um mecanismo que funciona nos bastidores, digamos assim. A resposta pode estar na própria engenharia desses produtos e tecnologias. Como admitiu um dos fundadores do Facebook, a ideia é explorar uma vulnerabilidade da nossa própria psicologia. É um design feito para prender a atenção. E a coisa fica impressionante. Porque se pegarmos os critérios oficiais que os psiquiatras usam para diagnosticar dependência química e colocarmos lado a lado com comportamentos comuns que temos com o celular, os paralelos são, no mínimo, perturbadores. E esse ciclo funciona basicamente explorando o sistema de recompensa do nosso cérebro. Uma postagem gera uma notificação, um like que libera dopamina, a substância do prazer. E como essa recompensa é imprevisível, o cérebro fica querendo mais e mais. É um ciclo que se autoalimenta. Mas seria muito simples dizer que a culpa é só da falta de força de vontade de cada um. A verdade é que a gente precisa olhar para o cenário mais amplo. A ideia central aqui, de pesquisadores como Bruce Alexander, é que o vício muitas vezes não surge do nada. Ele é uma resposta a um ambiente. Um ambiente onde faltam conexões sociais significativas, onde faltam um senso de pertencimento. E alguns pesquisadores argumentam que a própria sociedade moderna, com seu foco no individualismo, na competição, no consumismo, ela acaba enfraquecendo nossas fontes de identidade e comunidade. E isso cria, de certa forma, as condições perfeitas para que o vício floresça. E esse padrão não acontece só com nossos aparelhos eletrônicos, não. A gente vê um reflexo claro disso nos nossos sistemas alimentares também. As notícias não deixam mentir. O que isso tudo demonstra é que existe um sistema bem amplo, onde as escolhas mais fáceis, mais convenientes, muitas vezes são justamente aquelas projetadas para criar hábito e, no fim das contas, nos fazer mal. Então, qual seria a saída? Se o problema é tão grande, o que fazer? Talvez a solução seja menos sobre lutar contra o vício em si e mais sobre transformar o ambiente ao nosso redor. Para isso, a gente pode pegar emprestada uma ideia muito poderosa de outro campo de estudo, o conceito de set and setting. Basicamente, ele diz que o efeito de algo não depende só da substância, mas também da mentalidade da pessoa e, crucialmente, do ambiente em que ela está.
E um experimento clássico ilustra isso perfeitamente. Ratos isolados em gaiolas vazias quase sempre se viciavam em água com morfina. Mas ratos que viviam juntos, num ambiente rico e cheio de estímulos, com os mesmos 2 bebedouros à disposição, eles simplesmente ignoravam a droga, preferiam água pura. E isso nos deixa com uma reflexão final, e talvez a mais importante de todas. Se o nosso ambiente, de certa forma, se parece mais com a gaiola do que com o parque, talvez a solução não seja apenas uma questão de esforço individual. Talvez seja sobre um esforço coletivo para construir ambientes melhores, com mais conexão e mais bem-estar para todo mundo.